Já o pathos, saindo do âmbito do ethos, é aquilo que evoca as nossas emoções. Do grego pathos e logos vem de razão, né? Eles são antagônicos. O pathos vai trabalhar com empatia, com vulnerabilidade, vai te fazer emocionar. Sabe aquele discurso ou aquele pitch de vendas mesmo que você tem vontade de chorar no final? É um discurso mais orientado para pathos. Por outro lado, o logos é tudo aquilo que vai te comprovar com uma prova lógica que o que está sendo dito é verdade. Pesquisas, fontes, dados, gráficos, números, tudo aquilo que orbita no campo da razão é logos. Existe um discurso que seja só logos, só pathos, só ethos? É muito difícil a gente construir um discurso que não passeie por esses três pilares. Por isso, né, que o Aristóteles fala que a gente tem que cobrir esses três aspectos: ethos, pathos e logos. Óbvio que alguns discursos vão ser mais orientados ao pathos, outros mais orientados ao ethos, né? Vocês já viram esses discursos em que a pessoa fala muito sobre ela, o que ela já fez, as empresas que ela já vendeu, os lugares que ela já trabalhou, as formações que ela tem, acadêmicas, enfim. Tudo isso diz respeito, de uma certa forma, a sua vida pessoal. Você não tem como isolar a sua credibilidade de quem você é num discurso. Você vai fazer um pitch da sua startup, por exemplo, muitas vezes eu já sei quem você é. Eu tenho registros pessoais disso no seu LinkedIn, no seu currículo. Vou perguntar para as pessoas que te conhecem. Você não tem como esquecer o seu ethos, né? Então ele sempre vem acompanhado de você. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma pessoa que tem um discurso mais orientado ao ethos. Geralmente são psicopatas. Por quê? Eles vão lá e eles não questionam o track record, o histórico deles. Então, o Billy McFarland, por exemplo, do Fire Festival, a Elizabeth Holmes, da Theranos, e também pessoas legítimas, como, por exemplo, o Elon Musk. Se o Elon Musk entrasse aqui e falasse: eu vou abrir uma startup, eu quero R$1.000, você ia duvidar? Eu já tinha dado R$1.000 para ele. Olha o tanto de coisa que o cara já fez. Tesla, SpaceX, PayPal, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu confio no ethos dele de que ele vai fazer alguma coisa. Então existe muito fundador, por exemplo, de startup, que vai lá e fica construindo um discurso e uma narrativa em cima só do ethos dele. Eu já levei essa empresa para tantos países, eu já vendi essa empresa por tantos bilhões, logo me dê o seu dinheiro, investidor, que eu farei isso também com a minha próxima empresa. Mas o que é a sua próxima empresa? Qual é a sua tecnologia? Entende? Fiquem atentos a isso. Não estou dizendo que todo psicopata usa o ethos, tá? Mas geralmente quando é um discurso só focado na pessoa, a Elizabeth Holmes fez isso muito bem. Eu sou uma aluna que deixou Stanford para criar uma tecnologia exclusiva. A Theranos, para quem não sabe, é uma empresa que captou mais de 2 bilhões de dólares. Eles foram avaliados como um ultra unicórnio. Ela fazia painéis com Bill Clinton. Ela recebeu investimento do Tim Draper, que é um bilionário do Vale do Silício. Não tinha nada, era espuma. Ela enganou a FDA, que é a Anvisa americana, ela enganou a imprensa, ela enganou todo mundo. E como que eles fazem isso? Com um discurso focado no ethos. Por quê? Se eu confio no seu ethos, eu não presto atenção no que você está falando. Outra pessoa que usa e abusa do ethos, mesmo sem tê-lo, é o Ike Batista, por exemplo. O Ike Batista, até hoje, se você entrar no canal do YouTube dele, você vai ver um vídeo, juro pra você, que fala assim: como a oratória me fez captar 50 bilhões de reais. Você tem noção do que é isso? A pessoa, mesmo tendo noção de que ela não tem uma empresa, de que ela não tinha algo sólido, ela construiu um ethos em torno dela e uma narrativa de que o maior ativo que ela tem é ela mesma. E esse é um discurso que é muito fácil da gente cair, tá? Por outro lado, existe um ethos legítimo também. Barack Obama é um ethos legítimo. A Michelle Obama é um ethos legítimo. Os dois estudaram direito, os dois trabalharam no escritório, foram ativistas, galgaram uma carreira estadista. Quando eles assumem o poder, de uma certa forma, ele como presidente dos Estados Unidos e ela como primeira-dama, ninguém questiona esse ethos.
E o ethos não necessariamente tem a ver com uma formação acadêmica ou você ter trabalhado no ramo. Vou dar um outro exemplo, a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma deputada americana. Ela era bartender, ela era garçonete. Ela não tinha uma formação estadista, ela não estudou ciências políticas na Sorbonne. Mas ela tinha um ethos que representava o povo. E ela construiu essa credibilidade, esse track record para ela. Tanto que nos debates ela é questionada pelo principal oponente democrata dela, falando assim, o que você sabe sobre política? Você era uma garçonete. E ela fala assim, eu sei sobre servir. Se vocês políticos soubessem servir o povo, esse país não estava desse jeito. E depois a gente vai estudar essas falácias que foram utilizadas nesse discurso. Mas o ethos não necessariamente tem a ver com a sua vida acadêmica, não necessariamente ele tem a ver com as conquistas tangíveis, mas é a credibilidade do que você coloca na mesa. Isso pode ter a ver com as suas experiências empíricas, né? Então, ter sido garçonete me ensinou a servir. Logo, eu sei servir, logo servirei o povo, né? É mais ou menos essa narrativa que ela constrói com o ethos dela. Quando a gente tem debate político, o ethos ele é muito colocado em pauta. É sempre uma questão de você questionar o caráter do outro. E numa das falácias que a gente vai ver mais pra frente, que é o ad hominem, a gente fala principalmente sobre caráter. Então, de um jeito ou de outro, o ethos ele é muito presente. É a primeira coisa que a gente pensa inconscientemente com o nosso cérebro. Por que eu vou acreditar nisso que essa menina tá falando ou que esse cara tá falando? Quando eu fui fazer a minha landing page e você se inscreveu e você comprou esse curso, você viu o que eu já tinha feito na vida. Você viu que eu já tinha levantado dinheiro no Shark Tank, eu já tinha feito o aprendiz, que o Roberto Justo já tinha me endossado, que eu dava aula na SPM. Isso é meu ethos, convencendo você a fazer o meu curso. Então aqui é uma metalinguagem, uma metanarrativa, mas de certa forma você foi checar o meu ethos antes de decidir se esse curso faria sentido ou não. São decisões que a gente toma inconscientemente, né? Acredito ou não nesse político, acredito ou não no meu líder, acredito ou não nessa pessoa que está vindo ser entrevistada para uma vaga de emprego. Ethos é a primeira coisa que a gente sempre checa num discurso, ainda que inconscientemente, e que vem antes da prova lógica e antes do pathos em si.